Olá, bom dia. 6h03 da manhã de uma terça-feira, do dia 14 de novembro de 2023. Bom dia, bom dia e bom dia. E vamos lá para a leitura. É verdade que todos os dias uma história nova Deus nos dizia. Talvez escrevesse, talvez nos dissesse, talvez o que eu poderia esperar. É verdade que a mão de Deus estava lá, forte como manjar. Mas o que seria a fortaleza de um manjar? Sim, se o coco eu não soubesse acentuar. Sim, e o que seria esse acento tão glamuroso para o manjar ser forte no lugar? A questão é que você precisa. Não, você precisa, ao menos, ter base. Se no paladar, a gente não pode se esquecer de dosar, sim saber usar. A questão é a gente saber separar. Sim, as guloseimas, mas para eu saber usar guloseima no lugar, o tratado de Tordesilha, eu vou ter, não, quer dizer, eu terei que saber como você de fato enxergar. Sim, e o que seria esse tratado no lugar? Seria algo presente que o passado esteve a nos dar para no futuro a gente saber como se comportar. Quiçá eu pudesse, sim, Rui convidar. Mas o que Rui teria para acrescentar? Saberia ele interpretar? Quem sabe ele pudesse arrotar sem grandeza? A questão é se a gente não souber de fato letra juntar. Sim, porque se eu colocar cagar, não, é cagar, não, aí ficaria assim um pouco, não, é como o coco você acentuar. Eu não sei se Deus. A questão é eu chegar, não, de junto de Deus, perante Deus, diante de Deus, aos pés de Deus e falar. Tem um Rui lá que um tal de tratado esteve a assinar. E aí pense que resolveu coco acentuar. É um tal de manjar pra cá, manjar pra lá, um manjar pra cá e um manjar pra cá, quer dizer, um manjar pra lá. Fato mesmo é que manjado já esteve a ficar, mas nós não quisemos as nossas mãos, de fato, usar. Sim, para o tratado, a gente poder examinar, sim, a gente ter uma noção do que Cabral esteve a realizar quando na ilha do Marajá, quer dizer, ilha de Marajá, quer dizer, ilha de Marajole, não, ilha de Marajoá, não, é isso. Quando na ilha de Marajoá ele resolveu, de fato, entrar, até disseram que missa ele esteve a celebrar, não sei se um corpo tombou por lá, ou ele esteve de fato a encontrar, ou foi uma espécie de casa a se fundamentar, coisa que a gente não quis mesmo. A questão é você deixar, sim, deixar a lupa lhe cegar.
Imagine um caminho a se descortinar. Formigueira passando aqui, formigueiro passando lá, e formiga, e formigueiro, e formiga, e formiga, e formigueiro, de repente um grande açucareiro. E eu resolvo de fato uma lupa usar, com a desculpa de que eu estou de fato a buscar lua de sangue. Lua de sangue. Ah, não sei, não. Não, eu não sei se a gente deveria, não, se a gente deveria considerar se o real sentido de lua no lugar. Sim, porque se uma pessoa está, o quê? Se você está com a cabeça virada para a lua. Onde é que alguém esteve de fato asterisco colocar que isso é uma coisa boa? Imagine uma nação inteirinha de cara para a lua, tentando o tempo todo se encontrar dentro de um ambiente que nem mesmo Marajá desejou. Sim, desejou estar. Sim, é difícil. Não, é difícil para alguém que vive o tempo todo em terreno firme, pisar, querer mesmo ficar com o pescoço a quebrar, tentando mesmo encontrar sentido na lua de sangue que estiveram a espalhar. Olha, quando a gente resolve, decide o tempo todo, lupa usar para a vida dos outros, a gente enxergar, é um prejuízo e tanto. É para o nosso pequeno pomar. Sim, porque olha só que coisa difícil. Não, olha só que coisa difícil. A gente passa a comprar tristeza para os nossos filhos. A questão é a gente conceituar. Se nós nos perdemos, não, eu tenho que falar. Se a gente soubesse o real sentido de criar um filho no lugar, a gente não iria adoçar a lua de sangue. Olha, dizem que melaço costuma cobrar. E quando o melaço resolve o quê? Com Marajá se juntar para lua de sangue, a gente explorar, a gente pode até criar a ilusão de que Marajá está colocando níquel lá. Mas imagine o tanto que Marajá é capaz de tirar. Olha, eu não sei se a gente sabe, não, o papel de uma esponja. Uma espuma, quer dizer, de um pano. Qualquer coisa que a gente é capaz de usar para a gente saber o que água tirar, água a gente de fato do pano, ou do material pegante. E a gente saber de fato até chão enxugar. Imagine a gente ser capaz de chão enxugar. E aí passador de chão o tempo todo a pisar, dando brilho. E criancinha se espatifar, vivendo assim fora do ar. Eu não sei mesmo, realmente, onde é que está a gente inteligente. Sim, porque dizem que existe uma gente muito inteligente. Eu fico pensando se essa gente tem tempo para ver a própria gente. Não, porque, olha, se eu um dia tem 24 horas,
Mas eu pedi Deus 30. Não para ele acrescentar, fazer aquela espécie de soma, somar aqui, somar acolá, dividir meu tempo. Ele aceitou, de fato, uma média buscar e me deu essas 30 horas. Eu sentei, o quê? Não, eu sentei mesmo para analisar a produção. Sim, o espelho que eles costumam, de fato, enviar para nas telas do mundo passar. Braço eu cruzei e fiquei lá. Poxa vida. Noção de vida particular. Eu vi 0, e 0, e 0, e 0, e 0 a passar. Ué, não tem noção assim de vida particular, não. A vida costuma escancarar. Sim, é um tal de falar, não. É uma coisa assim, eu não sei como é isso aí, não. Sei não. Desse tema eu não vou falar, não. Passa aqui. Deixa aqui esses zeros, certo? Não, porque diz que é uma série, quer dizer, são séries, quer dizer, resolveram modal. Sim, a vida particular é modal. Cada um resolve escancarar, e aí pronto, imprensa, o que? A batizar, batiza, joga na máquina de lavar, água pra cá, aí quando vira lama no lugar, quem é que vai pagar? Sim, é vida particular, mas sobra para o povão custear. Sim, porque custa tão caro, a gente de fato o tempo todo pegar vida particular para escândalo e mais escândalo, que na máquina de lavar tá tudo, alguém tem que pagar a energia. Sim, porque devo avisar, a máquina de lavar, ela precisa da energia para funcionar e precisa de água. Imagine só o custo disso. Para quem, de fato, precisa pisar em terra firme. Mas como na lua costumam andar, fica difícil. A gente, de fato, o público, cobrar. Beleza. Essa etapa, busquei. Sim, separa e volta, coloca na prateleira. Mas aí vida particular, fica sempre procurando uma coisinha e volta para a máquina de lavar, volta para a prateleira, volta para a máquina, até se esgarçar toda, não vale nada. Aí, não sei se costuma aposentar, se faz ponta aqui, ponta acolá, ponta aqui, ponta acolá. Tudo bem, vamos lá. Aí fomos, o quê? Fomos pegar a simplicidade. Sim, porque dizem que tem, né? Dizem que tem simplicidade no lugar. Nem sentei para ver simplicidade. Mas quando eu vi o quê? Eu vou ter que falar coco. Não, quer dizer, fezes, bosta no lugar. Gente, quando eu vi tanta gente, o que é arrotar? Arrotar é um tal de gente a falar da beleza. Não, que, não sabe como é que é? Não se pode nem comparar. O quê? É um O com U. Não, a palavra é O com Cu no lugar. Aí diz que é O com Cu, no lugar, é O com Cu. Eu fiquei, meu santo do céu, o que será um O com Cu? Aí fiquei. Não, aí eu pausei. O quê? Com Deus eu falei, Senhor, se a simplicidade é a gente pegar um O com um cu no lugar, eu vou lhe falar. Eu vou assombrar. Não, mas Deus disse, volte e sente. Sente na cadeira que eu estive a preparar. Você aguenta firme. Agora, você sabe, coloca o cinto de segurança. Voltei, sentei, braço cruzei. O quê? Assombrei. Aí eu fiquei pensando, ué, onde é que estão, não, os agentes da lei? Não sei porque deve ter. Não deve ter agente da lei. Mas eu pensei logo assim, não, é um povo sem lei. Não, não tem lei, não. O quê? Se começa da tenra infância. É o quê?
Sim, porque, olha, vou lhe falar. Se é natural. O quê? Sim, a gente é pegar. Como é o nome daquele negócio? Eu acho que é corte. Não, a gente pegar corte, 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 juntar. Junta, junta, junta. Há um ponto de comum é ficar. Sim, todo mundo tem que passar pelo jardim do infância já a se preparar para a juventude detonar. Não, detonar. Aí pode festa. O quê? Festa realizar. O quê? O quê? Álcool ali, droga, e aquilo ali não tem que batizar. Quem não aceita batizar vira chacota no lugar. E você já não sabe mais como se comportar. Olha, é duro, duro, duro a tal fase escolar. Mas não tem lei não. Não tem lei não. Todo mundo que senta para um filme, para essa fase, não. Essa fase que a gente não sabe nem mais identificar. Ali a gente fica, o que tem que pegar? Uma cadeira, um cinto de segurança, braço cruzado e ainda assim, com medo. Tapa nariz, coloca algodão no ouvido, coloca uma proteção nas vistas, com medo, pai. Sabe como é que é? Tanta droga ali a falar. Não, comum. Que você tem medo da droga sair da tela para de fato lhe alcançar e você ficar lá, o que é chapado. É natural, é natural. E se na faculdade, o que a juventude entrar, aí é pai. É pai de fato a comemorar. Tem cena até de gente preparando bolo com a folha de chá. E com criança lá, não, e artista, não, glamourizar. É um tal de glamour se drogar, que você tem certeza, não existe lei, não existe agenda de lei, não existe absolutamente nada, não. Certeza, não, é certeza mesmo que essa gente endoidou de vez, não pirou. Não, que é de quina pra lua, é assim que a gente fala. Quando a pessoa assim, perto do juiz de vez, diz, rapaz do céu, você viu fulano? Não endoidou de vez. Não, tá assim, olha, com a cara pra lua. Não tem jeito, não. Aí você fica assim a pensar, mas gente, tem de fato gente? Não, eles não devem assistir, não. Não, eles devem de fato usar isso para no lixão do mundo jogar. Não, que eles são espetaculares. No lixão do mundo. Deve ser para o mundo todo, esse mundo. Não, fica assim, feito o trapo, a vagar. E eles o exemplo. Sim, lá é outro jeito. Não, lá criança a gente preserva, a juventude a gente procura o máximo mesmo educar. Deve droga barrar, traficante não estudar, não deixar entrar e tal e tal. Não existe essa história de ser regra, o que é juventude detonar. Não deve ser lá assim não. Beleza, mas eu tinha que a próxima fase avançar. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Se passei por vida particular, olha, um prejuízo e tanto. Imagina essa produção toda para adolescente. A gente instigar. Instigando. Para adolescente ser lixo. Lixo lunar. Sim, porque se vira fica com a cara para a lua. Eu quero saber quem é que consegue estudar com a chapa quente no lugar. Imagina o prejuízo que é. Imagina o prejuízo que é para um polvo chapa quente o tempo todo ali. Não, das duas uma. Ou você finge que a inteligência vai entrar na cabeça ao ponto de ficar assim fora do ar.
Sim. Ou você tem que, de fato, o nível baixar. Para pelo menos saber, pelo menos, conta básica a realizar. Sim, no mercado entrar, num fast food, ali poder se alimentar e o básico. E você viver assim, decorar para saber executar as etapas da vida. Vai no automático, liga assim, o cérebro, aí sabe o básico realizar. Olha, filho, é assim que faz isso, e só isso, não é só isso. Das duas, uma. Ou você acredita que a inteligência tá topo a ponto de ficar assim, sabe como é, fora do ar. Ou de fato você tem que o nível ali, ó, baixar. A ponto de você ter que mesmo automatizar o juízo e ensinar a etapa. Faz isso, isso, isso. Não, se fizer tudo isso, tá beleza. Você vai conseguir, de fato, no mercado de trabalho ficar. Das duas, uma. Aí vamos para a próxima etapa. E tem? Foi isso que eu perguntei. Não, eu falei assim, meu Deus do céu, se eu tiver que passar. Não, é adulto virei. O quê? Aí eu falei assim, santo, não é possível. O quê? Sim, aí eu comecei de fato, o quê? Não, tinha aquela coisa ruim assim. Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Como assim? Sim, porque se eu me automatizei, eu não pensei não. O quê? Não, sabe como é que é? A minha casa, o quê? Leiloei. O quê? Leilão da vez. Aí você vai, quando você vai, gasta. Sabe como é que é no automático? Você só aprendeu de fato a fazer o básico. O quê? Não, o prejuízo um dia tinha que chegar. Sim, se você começa de fato a juntar. O quê? Coca com Guaraná, Coca com Guaraná, Coca com Guaraná, Coca com Guaraná. Um dia a conta chega. Aí você tem que de fato voltar. O que? Pagar. Pagar escritório. O quê? É uma espécie de escritório que estiver a criar para de fato essa gente orientar. Barato nunca vai ficar. Aí você tem que de fato se aposentar. Você não aguenta mais trabalhar. Não aguenta mais o automático. A cabeça começa. O que o prejuízo e tanto. O prejuízo da tenra idade. Não, que estiver a preparar para você de fato se esbaldar. E aí você tem que de fato uma máquina virar e depois você não conseguir de fato a vida administrar. Sim, porque você tem que bancar a tenra infância que você esteve a procriar para de fato viver as etapas. Também vai se esbaldar e aí um prejuízo você com o que você não consegue administrar. Sim, porque você precisa leite comprar. Você precisa no mínimo ter uma máquina. O quê? Uma máquina de lavar. Você precisa ter uma máquina de lavar. Sim, aí você precisa de fato na cadeira. O quê? Você precisa na cadeira sentar. Você precisa dívida e mais dívida negociar. A cada momento a conta chega. Aí mandam lhe chamar, você não consegue mais aquilo pagar, mas dizem que tem gente que esteve a se especializar. Aí essa gente vai lhe orientar. Aí uma parte do dinheiro que você vai tomar com essa gente vai ficar. Mais dívida você vai criar. Aí você olha assim e fica pensando, meu Deus do céu, se a cidade toda resolver de fato a casa abandonar, eu quero ver como é que a gente vai poder uma cidade fantasma administrar. Porque é difícil você, de fato, encontrar um proprietário da casa. Sim, da tal vida particular da casa que está a morar. Aí pensa, parece de fato água em moinho. O tempo todo, quando você sobe, você pensa que você vai aliviar e a água lhe derruba, você tem que ir de novo a casa, aí vai renegociar. Quando você fica pensando assim, não cheguei, vou me livrar mais. Fico pensando em quantas casas essas pessoas já estiveram a comprar. Com essa história dessa roda de moinho. Aí manda menino de novo para estudar. Aí mais uma vez tem que ir à casa. A casa leiloar. Vai para o leilão. O banco a chamar, leilou a casa para o próprio dono comprar.
uma casa que ele já esteve a pagar não sei quantas vezes. Aí parece que ele já nasceu amarrado no lugar. Não tem outra oportunidade, ele não tem o que fazer, não. Ele vai, de fato, nascer no chapadão. E aí, os problemão. Problemão. E aí busca legislação, inventa legislação, esquece legislação. O quê? Só na amarração. Amarra e vai amarrando. Uns a depender. O quê? Da participação. O quê? É numa espécie de fundação. Sim, se você for ativo, o quê? É criar esse esse tal de partidinho. A depender, o quê? A depender da eleição, aí você consegue uma tal de amarração. Aí você sente até um alívio. Ah, meu pai, aí se você de fato, o quê? Se tiver no partidinho e não no partidão, no momento da eleição, aí é uma complicação. Aí você tem que viver assim, o que dependendo da ajuda. Ok? Ajuda um irmão, pede uma ajuda aqui, aí vai. Aí você não sabe mais. O quê? Não, aí vira aquela confusão. Aí Deus me disse assim, vamos de fato entrar, o que no partidão? Sim, sabe como é que é? O outro virou partidinho e esse partidão. Aí fui entrar no partidão. O que fizeram de fato tanta confusão que você não encontra sequer uma sustentação. Sim, porque disseram que lá passou um tal de porretão. O que? Esse daí. Como não sabia governar, não, ele de fato leiloou a nação. Deixou lá, leiloou, doou, sei lá, jogou. Quando ele jogou, um problema tão grande ele criou, que aquilo que até não se sustentou, não sabia de fato, olha, você só pode ir até aqui. Se você arriscar, você não tem como mais no moinho você ficar. Mas ele, como ele saiu detonando, o quê? Ele pegou uma certa moeda. Não, ele criou. Sim, ele multiplicou. Ele foi multiplicando moeda. Olha, eu não queria nem disso aí falar, não. Mas Deus disse assim, você tem que pegar um quitute. Aí fui pegar o quitute. Aí, quando eu fui pegar o quitute, quando eu fui ver, o que virou latão. O quê? Sim, sabe como é que é? Não é fácil você viver sem alimentação, não. Um tal de quitute. Aí o dinheiro não dá. Você é obrigado a aceitar muitas vezes até uma espécie de cartão alimentar. Tudo isso para você, de fato, não denunciar. O que com você esteve assim, você não consegue. Não, você não consegue alcançar. Tá lá os profissionais dizendo que você tem mais papelada para assinar, que você não esteve a pagar, e é dívida. Aí você fica assim sem saber, aí é um problema. O quê? Alguém senta com você e diz que você estará a dever muito mais do que uma cidade inteira é capaz de receber. Do próprio governo que está ali dizer. Uma cidade inteira. Aí você fica ali sem saber. Aí o jeito é você dizer, assinar acordo que ninguém vê. Não pode ver, não pode dizer, você ali esteve a morrer. Aí recebe um cartão para quitute e você ter. Não, pelo menos você vai de fato receber o cartão quitute. Aí quando você começa a receber o cartão quitute, santo, Deus é de doer. Porque você não pode mais nada dizer. Aí o cartão quitute lá. Aí quando você sente que você precisa de fato de alguma outra coisa comprar, mas se seu nome for de fato buscar, aí você volta lá. Aí já tem um banco certo, vai lhe indicar. Não, você vai lá, já está tudo certo, mas você só pode de fato pegar esse valor, o valor que eles forem de fato lhe dar. E você sabe aqui, ó, o cartão quitute vai lhe ajudar, você vai receber um extra para você conseguir pagar. Aí nem você vai se prejudicar, nem o banco.
Aí você vai lá no cartão quitude. Aí quando você está lá no cartão quitude, não, você não espera adoecer, não. Você programa tudo, beleza. Você não espera adoecer. Pronto, aí se você vier adoecer, pense no problema que você vai ter. O quê? O banco. O banco vai leiloar você. Aí vai dizer que você precisa do problema resolver e aquela coisa toda e vai. E você não tem o que fazer, não. Não tem, não. Porque eles passaram a desmerecer. Sim, quem de fato eles dizem que é o poder. Mas sabe como é que é, né? Mas sabe como é que é? O porreta. Não, o porreta esteve a tudo fazer. Ele tudo pôde fazer. Por quê? Porque ele soube oferecer os cargos de confiança para quem de fato poderia de alguma maneira ele desmerecer. Mas como ele soube vender, não, ele soube vender a nação para quem ele desejou fazer. Eu não sei onde estava essa gente de saber, não. Mas sabe o que é? Não, sabe o que é? É porque a gente gosta de arrotar. A gente gosta de arrotar poder. E se a gente vive de arrotar poder, a gente não pode mesmo ver, não. Imagine um rei. Não. Um rei que começa a vender que tudo ele pode fazer. Quando o poder dele começa a morrer, ele vai dizer... Ele vai, com toda certeza, querer que alguém venha lhe dizer que muito mais poder ele pode ter. Assim ele começa o povo a vender. E foi exatamente o que esteve a acontecer. Passamos a vender, é negócio. É negócio. Nós vendemos. Só que a gente vender custou muito caro. Sim, porque não é de graça, não. Não é de graça, não. Lua de sangue? Desde quando lua de sangue é de graça? Sabe, quando a gente de fato diz assim, olha, não, eu vou de fato entrar na casa, mas você tem que pagar. Sim. Sabe como é que é? A carga é pesada. Você precisa dar uma aliviada. Sabe como é que é? A estrada é trocada. Aí, como a gente passou de fato a fazer essa espécie de jogada, o que é que você tem para vender? Não, eu tenho um povo que sabe de fato ali entrar com poder. E o que você tem para oferecer? Não, eu tenho isso. Não, mas é isso que eu não vou. Não, isso eu não vou querer, não. Eu vou querer que você venha de fato a me dizer o que de fato está a acontecer e se fulano tem de fato como me oferecer aquilo que eu estou a querer. Aí você imagina só, você passar a vender aquilo que você jamais poderia fazer. E não importa, não importa se estão a morrer, se estão a sofrer, você estará a vender. Mas é para o seu próprio bem, para o seu nome você fazer. Aí você fica assim, sem entender o papel de quem tem realmente o poder. Sim, porque quem está ali é passageiro. É passageiro. Imagine de fato um passageiro entrar num avião, sim, de grande porte, e dizer para ali o comandante o que ele tem que fazer. E o comandante obedecer. Depois, o comandante vai obedecer o próximo passageiro, que vai reverter. Aí vem de novo um outro passageiro e vai dizendo aos comandantes, assim tem que fazer, assim tem que fazer. Ao ponto dos comandantes nem mais saber o que é o poder e qual é o papel que ele tem. Aí você
entender. Ué, como é que pode, sim, um passageiro entrar, ficar lá 4 anos no lugar e todo o comando mudar? Muda comando, muda direção, muda tudo. Uai, mas não tem que ter a base? Sim, porque a base tem que ficar. Porque se no chão eu não pisar, como é que eu vou poder me orientar? Aí sai o passageiro, entra outro passageiro. Aí vai pegar outros comandantes. A base mais uma vez vai mudar e os que começam ali. Aí começa a trocar. Não esteve a gostar, começa com o outro reclamar, se junta lá, insatisfação e não sabe, ao ponto de você não saber mais qual é o papel que você deve desempenhar se de fato o passageiro crime praticar. Porque não é dado ao passageiro crime praticar, não. As bases têm que funcionar. As bases têm que acompanhar tudo que o passageiro vai realizar para o povo. O povo. Essas bases. Saber mesmo. É tratar. Trazer como parte do lugar. Não mais o passageiro vira o dono do lugar. Começa, de fato, tudo quanto é base, não, desbarata, vai desbaratar a base, a ponto de qualquer um poder esmagar, porque a base não sabe mais como se comportar, não é mais guarida do povo do lugar. E o povo fica assim na mão de qualquer um que ali puder, ou quiser, ou souber explorar. Você fica de uma maneira que você passa a aceitar como natural as barbaridades que os adolescentes estão a realizar, a praticar, a enxergar, a vivenciar, a receber de uma sociedade que passou de fato a privilegiar certas coisas no lugar que você não sabe mais. Olha, imagine se eu pegar 99 pessoas e colocar dentro de um lugar. Entra uma pessoa para, de fato, o lugar completar será 100%. Mas essa pessoa vai ter acesso ao ar, vai ter acesso à arma que desejar, vai ter acesso à água, à energia, à comida. 99 não tem acesso a nada. Essa pessoa tendo acesso a tudo, vai subjugar as outras 99 que não têm acesso nem ao direito de respirar. E a gente ainda tem a cara de pau de dizer que a democracia estará a funcionar. Porque essa pessoa que entrou lá, tendo as 99 para subjugar, ainda tem acesso ao poder do lugar. Vai trocar quem desejar e quem não desejar, lei vai mudar sem nem Congresso votar. E por isso mesmo vai ficar. Até o Banco Central vai se subjugar a um passageiro que qualquer crime pode praticar. Mas para a gente continuar, de fato, sendo folhetim de poder no lugar, a gente resolve se calar. Passageiro, sabendo qual é a bandeira que deve levantar, a do poder, começa a comercializar aquilo que ele desejar. Até povo. Ele costuma mandar e sabe tirar. E sabe tirar quando o outro não consegue mais pagar o valor que ele esteve a cobrar. Tira de lá
E todo mundo esteve assim calado, não procurou saber, não. Como é que vai tirar de lá dessa forma? Quanto tempo esteve lá? Fez o quê? As condições. Quando resolveram tirar de lá, santo Deus, não vamos poder dizer que nós tivemos a enxergar o tempo todo. A TV esteve a mostrar da barbárie. O povo correndo, 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 querendo sair do lugar, sair do lugar, sair do lugar, porque não tinha condição de ficar. Agora, quanto isso esteve a custar? Quanto isso esteve a custar? Quanto custa a gente, o nosso próprio povo, a gente comercializar? Quanto custa tirar de lá dessa forma? E quem fica? E aqueles que muito tempo estiveram a passar, construíram vínculos no lugar e não querem voltar. E não consegue mesmo um acordo firmar para ele poder se sustentar. E aí é o quê? Ele é obrigado, de fato, a pátria desprezar, pedir proteção lá, vira refém do lugar. Quem quer saber? Quem quer saber? O importante é uma mala. Que estiver a soltar, dizem que até a gente pode olhar para o céu e enxergar uma maleta passando. Eu resolvi até pegar, de fato, uma chave de fenda. Eu falei, me dê uma chave de fenda, eu preciso, de fato, a lua apertar para ela na minha casa entrar. Eu não quero, de fato, ficar de quina para a lua, não. Imagine só. Imagine só se eu, sim, se eu na casa, como é o nome, meu Deus? Não, não é casa black, não tá podendo falar black, não. Falar black é racismo. Eu também não posso falar white, não, também não posso falar white, não, como é? Green, não, é blue, não posso, não, é racismo. Não, eu não posso, não, a minha língua é portuguesa. Eu não posso, de fato, ser contra a minha raça. Não, minha raça é brasileira. Não, eu tenho que falar assim. Se eu na casa... Mas eu não posso falar casa branca, não. Não posso falar casa branca, não. Eu vou estar sendo racista. Não, porque pode ser que o outro lado não goste que eu chame de casa branca. Não, então vou chamar... Se eu entrar na casa preta, mas se eu chamar de casa preta... Ave Maria, vou chamar casa negra. Meu Deus, você é maluca? E como é que eu vou chamar? Não. Chama de casa da luz vermelha. Sim, porque você é lua de sangue. Imagina a casa da luz vermelha. Se eu na casa da luz vermelha entrar, para ter uma noção do que se passa naquele lugar. Imagine só se a gente vai ter mais coragem de usar a Casa da Luz Vermelha como pano de fundo para filme. Nos colocar como nação primeira do lugar. Imagine um povo que massacrou e massacra sua própria gente, que faz questão de escarrar na bandeira, que usa a casa que resplandece a bandeira como casa de luz vermelha. É decadente a gente vê essa gente decadente falando em nome de toda uma gente. É decadente. Mas a gente resolveu aceitar. Não, a gente resolveu aceitar. Porque a raça é humana. Mas os desgraçados resolveram colocar raça branca, raça indígena. E todo mundo resolveu se calar. Porque se a gente tivesse mesmo responsabilidade, essa gente não teria.
não teria, de fato, plantado desgraça em cada lugar. Essa gente não teria criado essa separação para fraco, cada gente ficar, cada povo virar fracos, somos fracos. Porque um quer ser negro, outro quer ser branco, outro quer ser preto, outro quer ser isso, quer isso, quer isso. Só não querem ser o povo da própria nação. Mas quem faz isso ganha, ó. É venda, é comércio. Estão vendendo. Mas a gente acha que viver assim de elevação, sabe como é que é? Cada um assim, tirando onda de sabichão. E o resultado é isso. Aqui somos dementes e lá são decadentes. Porque nós somos dementes. Aí você pega, consultar o dicionário para saber o que é pior, ser demente ou ser decadente. Fica difícil a gente não ter dor de dente. Eu respondo? Eu respondo por mim. Por mim. Aí eu poderia entrar na condição de inconsequente? Depende. Se eu não souber honrar cada dente, eu serei inconsequente. Mas como eu posso honrar cada dente, eu respondo. Eu respondo de forma consciente. É só, de fato, me colocar de frente com qualquer um que deseja a minha língua falar. Sim, porque tem que falar a minha língua. Sabe como é que é? Perguntar com a minha língua. Agora, palavreado, querer enfeitar, beber, babá, eu também sei. Não, eu tenho que avisar, eu sei. Se uma coisa que eu sei fazer é usar o quê? Palavra de alto calão no lugar. Eu sei. Mas Deus me disse. Ô Maria de Cássia, se essa gente trouxer palavra de baixo calão, vai de fato a escala buscar. E vamos ver se essa gente sabe de fato o que é um calão no lugar. Porque 0 à esquerda, minha gente, é algo difícil. É algo difícil da gente carregar. E se a gente não aceitar entrar, se na baixa escala, saber o que é um 0 da esquerda, para a gente desejar sair de lá, sair do 0 à esquerda e saber pontuar. E a gente ter a coragem de encarar o que realmente eles estiveram a realizar para cada um de nós ser no 0 à esquerda. E se sou um 0 à esquerda, eu sei de fato sair de lá e trilhar para saber o que é um baixo calão e um alto calão. E assim a gente poder a língua de povão usar, compreendendo que existe uma média aritmética. E isso é de fato respeitar. Usar uma língua que o outro possa alcançar. Conforme o apóstolo Paulo fala nas cartas, né? De que adianta a gente de fato usar línguas se a inteligência do outro a gente não alcançar. Não é melhor a gente procurar de fato, a humildade, a gente ali encontrar e usar uma língua comum, onde todos ali possam acompanhar. E assim a razão de cada um a gente alcançar. Todo mundo sabe o que é gostar. E a diferença entre gostar e amar. Portanto, não podemos usar a desculpa de que não sabemos uma língua comum. Eu posso de qualquer coisa gostar. Mas amar, eu amo a Deus, em primeiro lugar. E o próximo como a mim mesmo. Foi o que o divino me pediu para realizar. Bom dia, bom dia, bom dia.